Grande Fabão! Grande Marião, pô, Pô, coisa boa. Fabão, faz tanto tempo que a gente não resenha que agora vai ter Pô, que ser tô no. achando que essa uma hora vai ficar muito rápido, velho. Antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você tá de quarentena? Aí no Rosa, e tá com esse Porra, cabelo bem tratado desse jeito, velho. Você tá levando o cara olha aí? ali, Fabão. Pô, o Michael Lang vai ficar com inveja, velho, porque ele não tá Ah, vai conseguindo manter ficar. esse padrão, entendeu? O padrão dele caiu com tudo fechado, entendeu? Grande Fabão. Cara, eu vou dizer, a quarentena aqui tá bom demais. E ao Imagina, mesmo tempo é imagina. aqueles dois. É onde tu botar a tua ótica, é o que tu vai ver, né? É Então, o copo meio cheio, meio vazio, olha como quiser, né? exatamente. Então, pô, tô procurando me manter numa vibe legal aí, lendo bastante, produzindo bastante, também curtindo a vida, que tu sabe que eu sou bom vivando, né, Fabão? Claro, eu sei. Um dia eu chego lá, porra. Tô remando nessa Não, direção aí. Fábio. Fabão, me lembrei aqui de quando a gente, pô, tô há 9 anos aí, fazendo 10 anos de aliança, e eu me lembro da minha fase de estagiário indo nas resenhas de sorteio de chave contigo, onde eu aprendi muito assim a estratégia, né? Porque eu sou uma pessoa, é que nem tu falou pro Guilherme Mendes ali no teu back-to-back, que a gente pensa parecido, só usa uma linguagem diferente, né? É isso aí. E, pô, na realidade, para mim, aquele momento de estágio foi incrível, porque eu aprendi. Primeiro, eu só consolidei a minha maneira de ver, assim, que o teu pensamento, ele é um pensamento, cara, no meu ponto de vista, bem à frente, assim, da galera, né? Um pensamento evoluído, né? Uma pessoa que cuida do intelecto e tal. E a maneira que tu lidava com aquela situação ali me gerava uma admiração, assim, e eu acho que isso aí só. E por a gente ser, que nem a gente falou, a gente tem uma linguagem diferente, isso aí sempre me chamou muito a atenção o teu ponto de vista. E o intuito dessa live de hoje é mostrar um pouquinho também o lado, assim, pessoal do Fábio e também o lado líder, assim, Fabão. Então, Vambora, esse, Marião. esse... Vai ser um prazer. E, pô, você tá há 10 anos na Aliança, mas, pô, parece que é de sempre, né, velho? A gente tem uma relação, Uhum. pô, muito próxima, né? Independente do tempo. Tem gente que tem mais tempo que você de Aliança ao mesmo tempo, não consegue ter essa ligação, porque acho que você construir isso tem alguns valores que são muito importantes, né, da gente ter alinhado. E a gente, como você falou, a gente pensa de forma diferente, mas a gente tem o mesmo alinhamento conceitual. Então, fica Exatamente. muito fácil, até os pontos que a gente discorda, a gente não discorda do resultado final, a gente discorda É do caminho que a verdade. gente vai pegar, né? Então, Falou tudo. eu acho que isso aí você foi uma benção na nossa equipe aí, pô. Pô, que isso. Obrigado, Fabão. E presente foi todo meu. Vamos começar nossa brincadeira aqui, Fabão. Então, assim, Bora. a primeira pergunta é: quem é o Fábio Gurgel? Cara, o Fábio Gurgel, ele é um cara que. E é difícil a gente separar o que eu sou do jiu-jitsu, né? Então, eu vejo a vida através das lentes do jiu-jitsu. Foi assim, desde muito cedo, decidi muito cedo que era o que eu queria fazer para a minha vida. E, e eu fui construindo as coisas sempre com esse sonho de que o jiu-jitsu era possível. Eu sempre acreditei muito, né? E então, todas as coisas que eu passei, todos os setbacks que eu tive, de dificuldades e as decepções, e que não foram poucas, foram várias, e que me fizeram, me fortaleceram para perseverar, né? Eu acho que outro dia eu estava assistindo uma live do Bernardinho, e ele falou um negócio que ficou na minha cabeça, porque às vezes a gente sabe as coisas, mas a gente não consegue expressar com palavra, e eu acho que o Bernardinho ele tem uma síntese das coisas que a gente usa e vive muito boa, por isso que ele está no estágio que ele está de liderança. Mas ele falou, cara, primeiro, duas coisas, né? Primeiro, disciplina. Ninguém é disciplinado de nascença, você não nasce disciplinado. Você se disciplina. Isso é uma coisa que você vai botando no teu dia a dia, no teu hábito, e vai se comprometendo com a sua palavra. Eu tive uma criação
que a coisa que mais valia na vida era a tua palavra, né? Meu pai falou, mas eu não quero saber o que você falou. Se você falou isso, você vai cumprir o que você falou, né? Então, isso vem da minha casa, eu sempre tive essa história, né? Então, quando você começa a ter esse comprometimento com as coisas que você se propõe, sei lá, se eu falar para você, pô, amanhã eu vou acordar de manhã, eu vou dar uma corrida. Cara, eu vou acordar de manhã, eu vou dar uma corrida. Mesmo que o Mário não esteja olhando, eu falei, aquilo tem muito peso para mim, né? Então, você vai se disciplinando, você vai aprendendo a se disciplinar. E com a disciplina, vem a prima dela, que chama-se resiliência. O que é a resiliência, cara? É você não aceitar o não. É você não... Então, eu fui me tornando um cara resiliente, porque eu acreditava tanto no jiu-jitsu, que as coisas que me puxavam para baixo, que eu não conseguia implementar na hora que eu queria, aquilo não me tirava do meu objetivo, né, cara? Então, se eu tivesse que me definir, que é uma coisa sempre muito complicada, né? Você se definir, Super difícil. eu acho que eu sou um cara racional, a razão é como eu enxergo as ações que eu faço, né? Tá sempre baseado numa consequência e numa reação, talvez até porque eu vejo a vida através do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu me ensinou muito isso. Como é que eu tenho que prever a jogada do meu adversário, o que eu vou fazer depois, qual é a consequência disso. Então, eu entendo a vida dessa maneira, eu sou um cara racional. Eu tenho a minha palavra como uma coisa mais importante. Então, isso me torna extremamente justo e honesto com as coisas que eu me proponho a fazer. E eu tento, cara, evoluir, né, Marião? Acho que a gente está aqui para aprender todo dia e eu tenho sido mais aprendiz do que nunca. Eu acho que tem uma coisa que acho que a gente vai até falar disso em algum momento depois, mas às vezes você está eu tive um momento na minha vida de muita pressão no sentido de que eu precisava provar que a minha escolha tinha sido acertada, né? Eu tinha 1 milhão de chances de dar errado, né, cara? Assim, o jiu-jitsu, você tem ali uma prateleira, quer dar errado como? Você tem todas as chances do mundo ali. E eu fui contra isso, eu sempre acreditei, mas eu não tinha a comprovação, né, cara? Eu não tinha conseguido uma estabilidade que me desse um conforto para eu poder falar, cara, agora tá tudo certo, agora deixa eu ver o que eu posso fazer com isso. E a coisa que mais tem me atraído é aprender, é estudar, né? Eu acho que meus pais ficariam orgulhosos, porque naquela época que eu não queria estudar de jeito nenhum. Imagina. Eu não queria treinar. Agora tem sido uma coisa que tem me dado bastante prazer, cara, de estudar, de entender melhor. Enfim, não só de negócio, mas de vida como um todo, né? Acho que tem sido um momento bem legal. Show de bola. E, Fabão, tu sempre foi uma pessoa competitiva em todas as áreas? Antigamente, assim, hoje, sei lá, de uma maneira diferente, mas tu sempre foi uma pessoa competitiva? Extremamente. Extremamente. Aquela frase que a gente cresceu escutando, meu filho, o importante é competir, tá bom. Eu nunca comprei essa ideia. Por mais que toda vez que eu perdia, esse era a tentativa de me consolar, né? Mas isso nunca foi eu nunca consegui ver dessa maneira. Embora eu entenda a importância de você competir, de você botar ali o skin in the game. Isso para mim tem muito valor, independente do resultado. Mas eu sempre quis ganhar. A competição para mim era boa quando eu ganhava. Quando eu não ganhava, eu aprendia com aquilo e depois você vai ficando um pouco menos bitolado, você entende que tudo faz parte de um grande processo, né? Com certeza. Então, assim, as derrotas que eu tive na vida, fizeram... é uma parte muito importante da minha trajetória, né? Mas na hora que eu perdi, eu estava muito puto, né? Não conseguia aceitar muito, não. Eu vejo muito assim o teu lado harmônico, assim, hoje em dia. Eu não conhecia o Fábio antigamente, né? Mas eu vejo assim um lado harmônico acima da média, para que as brigas não aconteçam, assim, sabe? De uma maneira, tu tenta usar o teu lado nacional para manter a harmonia na casa. Isso é uma coisa que é extremamente importante, né? Não só porque tu é líder,
Mas eu vejo que dentro da nossa academia também tem, lá no Sul, alguns que são pilares que fazem essa harmonia acontecer. Isso é extremamente importante, né, Fabão? Então, A nem sempre foi competitividade... assim, né, Marião? Nem sempre foi assim. Eu acho que esse foi um ponto que eu errei muito, né? Eu Eu tinha, sei. eu tinha uma maneira como eu entendia ser correto, e não que eu tenha mudado muito essa maneira. Eu continuo entendendo, cara, que o trabalho duro é o único caminho, que, cara, responsabilidade, que a tua palavra vale muito, que se você falou, você tem que fazer. Tudo isso são valores que eu carrego comigo. Mas eu acho que, como eu tinha ainda aquela insegurança de não ter atingido o que eu me propunha, eu achava que qualquer desvio daquele meu caminho era muito arriscado. Então eu não queria mudar nada. Então eu era mais duro. Né? E depois que você já conquistou algumas coisas, que você já amadureceu em alguns pontos, você começa a entender o caminho do outro. E aí você Entendi. começa a ver por um outro ponto de vista, o que naturalmente te flexibiliza. Né? Então, eu aprendi a duras penas. A gente teve o racha da aliança lá, que foi uma ferida difícil de cicatrizar, mas talvez tenha sido um dos maiores professores que eu tive na vida, assim. Né? E depois disso, Com certeza. cara, as coisas primeiro, eu tenho muito mais flexibilidade. Então, é difícil de quebrar, né? É difícil você estourar a corda puxando para o outro lado. Você vai puxar, eu vou deixar você ir, entendeu? Eu não vou criar a tensão que às vezes você está querendo que eu crie. E isso, com o tempo, essa tensão se dissolve. E ao mesmo tempo, quando você, porventura, perde alguma coisa, e a pessoa realmente quer roer a corda e sair, aquilo dói menos. Porque você sabe que, cara, você fez o que você podia, você estava fazendo o teu melhor, né? E eu faço o meu melhor, Mário, hoje em dia, muito mais. Já estava nisso hoje, e foi um negócio que ficou na minha cabeça também. O que é importante para um líder, na real, né, cara? É você parar de fazer para você. É você fazer para o todo. Né? Hoje a Aliança é 1 milhão de vezes maior do que eu, como equipe, como empresa, como pessoas que ela consegue atingir. Eu melhorar o sistema de ensino faz o cara lá em Hong Kong ter uma aula muito boa. Esse cara está sendo afetado pelo jiu-jitsu. Né? Então essa missão é tão maior, o objetivo pessoal ele fica tão pequeno, né, que as coisas começam a fluir de uma forma muito mais natural e positiva, entendeu? Então aprendi apanhando, mas Perfeito. como toda boa lição, né? Eu acho assim, ô Robão, é que nem o negócio, para construir um prédio que nem tu construiu, né, bem alto, tu tem que antes fazer um buraco bem fundo. Então ali tu caiu num buraco bem fundo, mas construiu um prédio que, porra, foi, com o visual, porra, que é o que hoje todo mundo tá curtindo junto contigo, né? Sim. E uma coisa que tu falou da competitividade, eu me lembrei, eu li alguns livros aí na quarentena, e um deles eu já falei até algumas vezes, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. É incrível. Ele é incrível, porque ele fala que 80% dos alunos de Harvard ficam depressivos e não viram ninguém na vida. E que 20% são os mais foda, porque eles são competitivos. Eles querem tirar uma nota melhor que o outro e na realidade, é uma coisa que, tu queira ou não, a gente se autodesenvolve, né, Fabão? Nesse lado competitivo nos traz muita coisa, eu acho, o mundo ele é competitivo, né? Tanto Sim, em todas as total. áreas, né? Foi desde sempre. A história, Exato. o homem compete por comida desde que por lugar para dormir, por abrigo. Pô, né? Exato. Tá no nosso DNA, entendeu? Exato. E daí, porra, esses 20% que foram os que tiveram mais sucesso na vida. Né? Os que não ficaram depressivos. 80% depressivo, velho. É uma coisa que me chocou. E a outra coisa que foi uma questão do que tu falou ali, né? Que eu também senti isso que tu sentiu, que é um pouco o preconceito com o jiu-jitsu. Por exemplo, uma vez eu queria que uma amiga da Monique ficasse com um amigo meu. E ela era super inteligente, assim,
cara, ela era quase uma nerd. E eu falei, pô, tu devia experimentar, pô, eu tenho vários alunos de vários perfis e tal. Porque eu queria que a Monique tivesse um amigo em comum, assim, que a gente fizesse uma banda junto e tal. E daí ela falou assim, ô Mário, sabe como é que eu imagino o cara do jiu-jitsu? Que ele só fala de jiu-jitsu. E aí eu falei, pô, tu vai ver, eu falo de vários assuntos contigo. Daí, não, mas é que tu já viajou muito, tu já vai em bom restaurante, tu já adquiriu uma cultura, né? Mas todo mundo é assim, então ela tinha uma... Então eu te pergunto o seguinte, ô Fabão, tu acha que o que te impulsionou, no fundo, foi querer ter o reconhecimento dos teus pais e mostrar para eles, principalmente, mais do que todos, que daria certo a tua jornada no jiu-jitsu? Porque o Michael Jordan... O Michael Jordan, ele falou que o que mais motivou ele foi querer ter o reconhecimento do pai, e ele disputava muito até com o irmão, assim, de tanto que ele... E eu queria saber como é que é o Fábio. Então, só um parênteses aqui, essa série do Michael Jordan é demais, né? Tá no Netflix, é sensacional. Mas, enfim, eu não é exatamente isso, cara. É claro que você tem orgulho, né, de mostrar para o teu pai ou para o teu professor que você conseguiu atingir algum grau de sucesso. A minha história com meu pai tem uma passagem muito legal e é uma coisa que eu carreguei que carrego até hoje, na real. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava conversando com meu irmão. Meu irmão tinha acabado de entrar na faculdade na PUC Engenharia. Ele estava conversando sobre o futuro com meu irmão. E eu estava de papagaio de pirata do lado, né? A conversa não era nem comigo. E aí, de repente, ele virou e falou assim, pô, e você? Vai fazer o quê quando você crescer? Cara, eu respondi em meio segundo jiu-jitsu. Aí ele falou, jiu-jitsu? Eu falei, não. Ele falou assim, não, de profissão. Eu falei, então, jiu-jitsu. Eu quero ser professor de jiu-jitsu. E ele falou o seguinte, você sabe o tamanho do mercado de jiu-jitsu? Eu falei, não. Ele falou, pois é, eu vou te explicar. É muito pequeno. Não tem espaço para quase ninguém. Você acha que você pode ser bom o suficiente para ter espaço num lugar que vai ter pouquíssima gente ensinando bem? Eu falei, acho. Acho que eu vou ser bom o suficiente. Então, se você achar que você é bom o suficiente, mete ficha e vai ser feliz. É isso aí, segue esse caminho. Né? Então, eu cresci com essa mensagem. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser muito bom. Eu preciso não estar no bolo. O que é o bolo do jiu-jitsu? Qual é o estereótipo do jiu-jitsu que você acabou de falar? Eu falei, eu não vou estar nesse estereótipo. As pessoas conversavam comigo e falavam assim, nossa, você é diferente, né? Nossa, você faz jiu-jitsu? Eu escutei isso durante muitos anos. Né? É verdade. Era um preconceito que depois a pessoa fica se sentindo mal, né? Porque agora ela entendeu que ela foi preconceituosa. Né? Então eu joguei com isso muitas vezes. E vou te dar um exemplo de casa. A Carol, ela tinha um mega preconceito com jiu-jitsu. Entendeu? Até eu falo com ela, tá vendo, né? Tá vendo. Então, assim, eu cresci com esse compromisso comigo mesmo de que eu tinha feito a escolha certa e de que aquilo tinha que dar certo. Aquilo não tinha opção de dar errado. Né? Então, e deu errado várias vezes, mas assim, eu sempre acreditei que eu era bom o suficiente para me destacar nesse mercado. Hoje o mercado é maior. Eu nem precisei ser tão bom, porque tinha espaço, entendeu? Porra, Fabão. Demais, Fabão. Vai. Fabão, vamos lá então. Então, o que te motivou, no caso, porque eu percebo assim, os campeões têm valores que impulsionam. Eu sou um cara, assim, eu sou um apaixonado por entender assim, a psique humana, digamos assim, a alma. Eu gosto, sou interessado, assim. E entender o que cada um, os mistérios de cada um das pessoas que eu gosto, principalmente, que eu realmente valorizo. E eu sempre percebi nos campeões, a gente já foi campeão mundial, a gente sabe bem também, que o que impulsiona normalmente um campeão é o reconhecimento. Ele quer ser reconhecido, assim, né? E daí, por isso que eu entrei nessa questão contigo, se isso foi o que te impulsionou no início, né? E realmente é uma coisa que eu percebo que praticamente todo campeão, ele tem esse valor, reconhecimento forte. Porque, assim, ó, o valor que a maioria das pessoas tem é a aceitação. Para ter pertencimento. Primeiro ela quer ser aceita para depois pertencer. Que elas se sentem mais completas. E o campeão, ele quer transcender isso.
ele quer ser aceito, depois de aceito, aquilo ali não vai preencher ele muito, aí ele vai pertencer, mas tá ok, tá? Mas não, ele quer ser reconhecido, né? Pô, legal falar sobre isso, porque é uma ideologia que eu tenho muito, eu acredito muito nisso, assim, que o campeão, ele tem esse valor muito forte. A gente tem um... Você tocou num ponto aqui que é legal, que é assim, a questão do pertencimento, que inclusive é o tema da Aliança do Ano, a gente está trabalhando bastante nisso, a gente tinha uma programação muito legal para fazer aí, e essa pandemia pegou a gente meio de jeito nesse plano, mas não tem problema, porque o pertencimento ele vem lá de trás. A Aliança foi construída porque a gente começou a entender que existia um pertencimento muito legal das pessoas. As pessoas tinham muito orgulho de fazer parte daquilo. Eu falei, ué, mas pô, se todo mundo tem esse orgulho, vamos organizar esse negócio aqui. E quando eu era competidor, cara, eu tinha mais prazer de ganhar pelo meu time, pelo meu professor, para ver o Jacaré reconhecido ele como um puta professor. Né? Eu era o veículo, e eu gostava de ser o veículo, entendeu? Então, assim, depois que você olha para trás, fala, pô, eu fui campeão um monte de vezes. Pô, é muito legal, mas não era essa a minha onda, entendeu? Eu pertencer ao grupo, eu liderar o grupo, eu dar o retorno para o meu professor. Isso, para mim, tinha mais valor do que ou se tinha essa viagem individual, essa egotrip, que eu acho que todo campeão tem que ter, né? Esse egoísmozinho, essa pontinha de, cara, tem que ser eu, porque só cabe um ali. Entendo. Isso não era tão forte, tanto é que eu nem lembro desse sentimento, embora eu entenda que eu deva ter tido, porque se eu não tivesse, eu não teria ganho. Mas isso não era o que me movia, entendeu? Eu percebi aqui, ó, eu tenho um livro também que eu li, que é o 11 Anéis, é fenômeno. É um livro, assim, cara, sensacional. Phil Jackson. Ele explica exatamente isso que tu falou, que uma equipe, para o técnico anterior ao Phil Jackson, isso no 11 Anéis fala, que 11 Anéis são os 11 títulos da NBA, né, que ele teve. E o técnico anterior a ele jogava sempre pro Jordan. Todo mundo tinha que passar pro Jordan. E quando ele entrou, ele quebrou totalmente isso. Tipo assim, não existe o Jordan, ele compõe o time. É mais uma estrela. Cara, o time só vai dar certo se existir um espírito de equipe. Sim. O espírito não pode ser só o Jordan. E tem que existir um espírito de equipe. Assim como existe um espírito olímpico, um espírito familiar, tem que existir um espírito coletivo. E daí o Jordan ficou puto quando ele implementou isso. Porque ele gostava de ser, ele também claro. Uma autoconfiança. Vaidade, assim. E a vaidade no limite também, né? No limite, né? Mas daí, depois, ele entendeu tanto a ideologia do Phil, que ele simplesmente se apaixonou pelo Phil Jackson. Sim. E quando o cara falou pra ele que o Phil Jackson ia sair do... Cara, ele falou, então eu vou me aposentar. Porque o cara mostrou uma outra visão pra ele, que a vida é muito mais, que existe um espírito de equipe. Foi mais ou menos isso que tu falou aí. E realmente, né, Fabão? Foi uma pergunta também que o Guilherme te fez, que eu achei super pertinente, quando ele te fez, que eu não faço assim, eu não consigo fazer assim, mas eu achei super legal que tu consegue, que é tu tratar todo mundo na equipe de competição igual. Né? E que esse espírito é uma coisa que é um desafio para mim, porque aquele aluno que paga mais o preço, aquele aluno que se doa mais para o treino, que se dedica mais e que, consequentemente, me dá mais orgulho por pagar o preço, né? Eu me identifico pelo meu DNA de campeão, se identifica com o dele, eu acabo dando um pouco mais de atenção, sabe? Então, Mário, mas sabe o que acontece, cara? A gente lidar com ego de campeão, com ego de competidor, né? É uma situação muito delicada e ela oscila muito. O cara, o competidor, ele é envolvido num monte de emoção. Às vezes o cara treina, faz tudo direito, chega lá na hora, perde na primeira, vai embora. Às vezes o cara é aquele cara que treina mais ou menos, meio vagabundo, vai lá e ganha. Então, existem tantas situações, tantas nuances, que se você tentar
acompanhar isso, você vai errar muito mais do que você vai acertar. Ou pelo menos você vai errar muitas vezes. E cada erro desse pode te custar muito. Né? Uhum. Então, quando você trata todo mundo da mesma forma, essa é a minha leitura, cara, a gente tem um compromisso aqui, o nosso negócio é esse. Você vai ser bem tratado sempre, você vai ser cobrado sempre. Agora, como você vai levar a tua vida, é você que vai dizer, entendeu? Não sou eu que vou tentar te impor. E esse talvez tenha sido um erro meu lá atrás. Eu tentava impor uma forma. Né? Sim. E depois eu falei, cara, não vou fazer mais desse jeito. Eu vou deixar, eu vou mostrar o caminho, eu vou falar como eu acredito que é bom. As pessoas, quem quiser segue, quem quer achar que tem que fazer diferente, faça. Teve muita gente que fez diferente e teve sucesso. Claro, entendeu? claro. Então, a gente não é o oráculo da verdade, né, O cara? dono da verdade absoluta. Não, absoluto, de forma alguma. A gente está ali como quase com assim, um colchão de segurança, entendeu? A gente tem que estar ali para levantar o cara quando ele precisa, para baixar a bola dele quando precisa, mas isso é para todo mundo, a regra é igual para todo mundo, entendeu? Se o cara começar a se achar muito, eu vou baixar a bola dele, porque se não baixar a bola dele, cria um spike dentro do grupo que não é saudável. Se o cara está muito deprimido, tem que puxar o cara para cima um pouquinho também, porque também ficar um cara deprimido contaminando todo mundo é ruim. Então, a nossa função é muito mais de maestro, né, da orquestra, do que exatamente de meter a mão na massa ali e querer transformar todo mundo, para botar todo mundo no mesmo modelo, entendeu? Teve uma vez assim, um aluno chegou e falou, pô, por que tu trata? Eu levei um time de 30 para o Mundial. Pô, por que tu trata diferente fulano de Beltrano? Isso eu já falei outra vez. Por que tu trata diferente esse fulano de Beltrano? E aí eu cheguei, olhei pra menina e eu falei assim, cara, a gente tem 3.000 alunos no Rio Grande do Sul, tá? Aqui na academia, quase 300. Eu levei pro Mundial 30. Quantos irmãos vocês são na família? Daí somos 3. Então, beleza. A tua mãe, ela trata igual os 3 filhos? E aí ela pegou e começou a rir e falou, bah, eu nunca tinha pensado nisso. Não, ela trata totalmente diferente. Sim, e é mais ou menos a parada assim, ó, se a tua mãe não consegue tratar os 3 igual, são filhos, imagina eu. Então é uma coisa assim, Fabão, é isso que foi a minha dificuldade e que hoje eu tento trabalhar muito a minha inteligência emocional para isso, assim, sabe? Porque eu percebo assim, ó, eu sempre fui muita emoção. Eu percebi, e já falei, quando a gente quer ficar inteligente, quando a gente quer adquirir inteligência, estuda, lê, né, anda com pessoas inteligentes. Se a gente quiser ficar forte, a gente malha. Mas a inteligência emocional, assim, a parada do estado de espírito assim, da gente, isso a gente tem que... para malhar o estado de espírito, digamos assim, a gente tem que saber lidar muito com as nossas emoções. Porque se sobe muito, o cara se emociona, né, Fabão? Sim. E daí, resumindo, é isso, assim, sabe? O que eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco, Marião, quando você bota muita emoção, né? Assim, qual é a real função? Né? Qual é o meu papel como treinador de uma equipe de competição? Eu preciso definir qual é o meu papel, porque eu não posso fazer tudo. Né? Então, assim, eu posso liderar os caras no campo de batalha? Posso. Eu posso dar um treino para os caras para preparar eles para lá? Posso. Mas se eu tiver que ser tudo para esses caras, fica muito difícil, né, cara? Fica uma missão quase impossível de atingir. Se eu tiver que ser o pai, o irmão, o ombro amigo, o patrocinador, ser tudo, não dá. Né? Então, o que eu acho que eu consegui fazer quando eu estava à frente da equipe de competição foi, cara, deixar muito definido qual era o meu papel. Né? E ser muito fiel àquilo. Então, é claro que tem emoção, é claro que, porra, você vai para tem muita emoção envolvida, mas assim, eu acho que quando você estreita um pouco esse espectro de coisas que você deve fazer pelo seu time, eu acho que te ajuda a canalizar a energia pro ponto certo, entendeu? Perfeito. Total. Grande Fabão. Pô, essa foi... Gostei. Assim, ó, Fabão. Então,
a pergunta que eu ia te fazer, tu até acabou falando, assim, qual era a maior dificuldade de liderar um time de campeões mundiais, assim como a Aliança, né? Eu também, pô, tem vários campeões mundiais, assim, e também convivo nesse meio bastante. E tu viveu muito mais tempo que eu, né? Para lidar com essa ego trip, assim, eu acho que tu já respondeu, acho que é a harmonia mesmo, é equilibrar, né, Fabão? Porque senão o outro também com ego vai se sentir magoado, eu não sei, né? Porque imagina assim, a gente lida com um time, você vai para o Campeonato Mundial, aí você leva por aqueles 20 caras que estão, cara, são o core da tua equipe. Pô, Uhum. 5 vão ganhar, 6 vão ganhar, É, entendeu? é, E aí, se você botar esses caras no pedestal, no ano seguinte, talvez esses 6 não ganhem, ganhem outros 6, porque os caras eram tudo muito nivelados, né? Então, quando verdade. você trata todo mundo para manter todo mundo motivado, É, confiante, mas sem estrelismo, né, cara? É o don't feed the ego, entendeu? Você não é alimenta foda. o ego dos outros, É, entendeu? é, Bola no perfeito. chão e humildade. Fazer uma outra aqui, Fabão, que eu acho, essa aqui eu acho bem legal. Que eu percebi, assim, nessa quarentena, eu tenho dois Lulu, né? Dois Lulu da Pomerânia, que é meu e da Monique. Então a gente é praticamente meu. Sou muito. Tem um, então, que é colado em mim. Assim, o que eu percebi nisso, assim, né, nessa quarentena, cara? Como a galera não saía muito pra rua, eu saía pra passear com eles na natureza. E às vezes deparava com os cachorros bicuíra, os cachorrinhos que são os locais aqui, né? E eu vi que a liberdade nos Lulus davam para eles uma confiança, eles começavam a se sentir bicho, né? Porque, queira ou não, a gente domesticou demais, eles são cachorros de apartamento. E essa pandemia, assim, esse momento, eu largava eles na natureza, assim, e fazendo trilha, cara, o bicho chegava a andar diferente, assim, era uma coisa bonita de ver. E quando cruzava os cachorros, ele começava até a querer atacar, assim. Eu falei, nossa, meu, o cachorro que era medroso, a liberdade deu autoconfiança pro bicho e começou o bicho tendo o direito de desenvolver o lado bicho. Então, Uhum. assim, eu super correlacionei isso com o lado humano. Eu sempre percebi isso, que as pessoas mais domesticadas demais, todo mundo é domesticado, eu gosto de conforto, eu gosto, mas eu sempre tive um lado bicho que eu mantive até para ser campeão. E até para ensinar também a galera que eu vejo que os campeões eles têm isso em comum, o conservar um lado mais primata, meio bicho, assim. E até onde essa hiperproteção que a gente faz com o nosso cachorrinho, assim, e até mesmo com os filhos, assim, é castradora, né? Como tu vê isso, Fabão? Eu acho bem castradora. Eu acho que as pessoas têm que ser soltas na vida, né? Acho que não tem melhor escola. É claro que a gente vive assim, a gente evoluiu como sociedade, né, a gente não vive mais no tempo da caverna, mas a gente Claro. tem outros perigos, né? E que Exato. assombram aí todo mundo que vive nos nossos tempos. Mas eu acho que você não se arriscar é você não viver, né? E as coisas, Mário, não acontecem, né, no conforto. Tudo que você vai realizar na tua vida, ele está no extremo. Você vai ter que sempre botar o teu skin in the game. Você vai ter que sempre correr o risco. Você vai ter que sempre, qualquer coisa que seja que você queira realizar, você vai ter que sair do seu sofazinho quentinho e ir atrás para fazer. Quando É, você começa a tolir tudo isso e tentar proteger demais, seja o teu aluno, seja o teu filho, seja quem quer que seja, né? Você está tirando a chance dessa pessoa aprender, né? Dela realmente ver o quanto custa correr o risco, ver, porra, o benefício de dar certo quando ela corre o risco. Então, eu acho que o jiu-jitsu no final, hoje mais cedo eu estava dando uma entrevista, cara, perguntou, como é que você define o jiu-jitsu? Acho que a melhor frase que define o jiu-jitsu o jiu-jitsu ele te ensina, né, a ficar confortável no desconforto. É o que a gente faz toda hora, né? boa. A gente está o tempo inteiro no maior sufoco e está tudo certo, né?
Por exemplo, quando eu passo a tua guarda e monto em você, que é a coisa mais comum, você tá lá calmo, Pô, entendeu? Fabão. Ah, não pode falar? Ah, desculpa, não vou falar de Pô, treino, não vou Fabão. falar de treino. Isso é segredo, Fabão. Eu nem me lembro mais quando foi a última vez que eu consegui fazer um negócio desse. Mas vamos Que lá. isso? Então, assim, se você não sair da tua zona de conforto, você não realiza absolutamente nada. Se você não permitir que os teus protegidos ali façam isso, você está criando o quê? Você está criando uma pessoa que vai ter que contar com a sorte. Né? Vai ser um. Ah, Assim, não vai ter guts para fazer nada, não vai ter garra para fazer nada. Entendeu? aham. É, eu acho que a pessoa tem que ir, cara. Por isso que o campeonato é tão legal, Mário. Por isso que quando você fala do negócio do campeão, o cara que é campeão, ele é um bicho diferente. Porque ele tem essa confiança de sair da zona de conforto e, cara, que é a coisa mais, porra, difícil, né? É. Porque que você E, ir lá para um cara, de repente, te dominar, entendeu? é. Que essa que é a relação, né? Então, E, e não vendendo o peixe, né, Fabão? Mas assim, a mais pura realidade para aquele que é jiu-jiteiro sabe. Assim, ó, já que a gente sabe que a hiperproteção ela gera uma castração do valor resiliência. O jiu-jitsu, a gente sabe que é aula de resiliência, né? Independente que a gente está dando aula com um executivo, a gente vai trabalhando ele para ser mais resiliente de alguma maneira, né? Então, eu vejo muito isso assim nos pais, assim, sabe? Eu tive bastante liberdade quando eu era guri e eu acredito que ela não precisa ser extrema liberdade, mas a liberdade ela te faz ser confiante também, né, Fabão? Pelos tombos também que o cara vai tomando, né? porque você está se botando em risco, né? Você está na liberdade, você é curioso, você vai entrar em áreas que você não está protegido. E coisas vão acontecer ali. E aí, como é que você reage às coisas que acontecem, né? Como é que você se comporta? E eu acho que é isso que faz você se desenvolver, né? 100%. Fabão, qual os 3 melhores livros? Não vem com 5, 6, não. Os 3 que mais fizeram diferença na tua vida, assim, no total. Eu sei que tu já leu, assim, ó. Ah, cara, Mário, já li uns. Cara, tanto livro bom. Cara, não, assim, ó. Os Olha aí, ó. 3. Não, não, nossa, meu. Os Ó, 3 que mais fizeram diferença na tua vida. sabe o que acontece? Existem momentos, né, cara? Existe timing para as coisas. E tem livros que foram importantes em determinados momentos, que se eu fosse ler hoje seriam livros bobos, e tem livros que eu leio hoje e que se eu lesse lá atrás não teria muito sentido para mim também. Então, acho que não é exatamente a obra, mas é quando você lê essa obra que faz o impacto, né? Então, tem um livro, cara, que é do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Clássico. Clássico. Porra, esse é demais, cara. Esse é um dos livros mais lidos do mundo, né? E o nome mais idiota é um livro que parece, num primeiro momento, um pouco autoajuda, né? Que é um negócio que não vejo muita graça, porque se livro de autoajuda fosse bom, só tinha um, né? Não tinham vários, né? Porque uma já resolveria o problema. Mas foi um livro que me ajudou muito no momento que eu precisava flexibilizar as minhas relações. Que eu precisava olhar pela outra perspectiva. Então, esse livro, para mim, foi muito importante. Um outro livro que eu li que foi muito importante, foi mais ou menos na mesma época, foi Pai Rico, Pai Pobre. Que Fenômeno. Clássico foi também. O primeiro livro que eu olhei que falou assim, cara, por que eu não tive essa educação financeira quando eu tinha 15 anos de idade? Né? Eu fui ler ele bem mais tarde. Então, foram 2 livros foda, que são quase bobos hoje, se eu pegar esses livros para ler. Eles, para mim, não têm nenhum sentido, assim, óbvio, né? É lógico. Já faz parte de como eu me comporto, como eu enxergo as coisas. Mas na época que eu li, e talvez a gente tenha uma garotada aí vendo a gente na live, coisa e tal, foram livros que foram importantes para mim. Só pode dar mais um? Só pode dar mais um. Puta merda. Então eu vou mostrar isso aqui que eu acho que é muito legal. Posso mostrar 2? Pode.
Eu vou mostrar um outro, porque esse aqui é um impressionante. Meditations, de Marco Aurélio. Marco Aurélio é um imperador romano, é uma das figuras mais importantes da filosofia estoica. Ele escreveu esse livro, ele não escreveu o livro, ele escreveu pensamentos, né? Por isso chama Meditations. Eu já li, esse aí é demais. Esse é impressionante. Ele não tem a intenção, né, cara? Então são reflexões de vida. E é todo o pensamento estoico aqui. E aí, depois de ler ele, eu fui para Sêneca, fui para Epiteto. E a filosofia estoica é uma filosofia que faz muito sentido para mim. É meio como eu enxergo a vida. Para resumir a filosofia estoica em pouquíssimas palavras, assim, a filosofia estoica é simplesmente você entender que existem coisas no mundo que você não controla, a maioria delas, e tem coisas que você controla. Você controla como você reage às coisas que você não controla. Então, quando você entende isso, você para de se preocupar com um monte de coisa e dá atenção para um monte de coisa que a gente pode pegar essa pandemia, por exemplo. A gente não tem o menor controle sobre isso, né? Um vírus que veio, que devastou tudo, a economia quebrando. Você tem controle sobre isso? Não. Absolutamente. Eu tenho controle sobre o quê? Eu tenho controle como eu vou reagir a isso tudo. Então, eu vou tirar esse tempo para estudar mais, para manter meu físico em dia, para me alimentar melhor, para melhorar meu relacionamento, enfim, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso daquele obstáculo que foi criado, né? Então, acho que essa linha... Aí você tem Ryan Holiday, que é um cara que escreveu alguns livros de uma forma mais fácil de consumir, né? Eu até indiquei alguns para o Nicholas. O Nicholas está lendo o Obstacles the Way. Foi uma indicação minha para ele. E aí tem esse aqui que eu acho que todo lutador de jiu-jitsu que tem a pretensão de ter a sua própria academia ou de ter o seu próprio negócio relacionado tem que ler. Chama The E-Myth. Em português é o mito do empreendedor. O que esse cara chama de Michael Gerber? O que esse cara diz? O que é o professor de jiu-jitsu? Ele é um cara técnico. Então ele sabe jiu-jitsu. Aí o fato dele saber jiu-jitsu, ele é empurrado e fala, pô, você tem que dar aula, você sabe fazer jiu-jitsu. Aí você começa a dar aula, e aí daqui a pouco você começa a ter um monte de aluno e você não sabe nada de negócio. Você não sabe gerir o seu negócio. Você não entende absolutamente nenhum aspecto dele. Isso vai te transformando num escravo do seu negócio. Sim. Então, você vai caminhar. É como se você estivesse navegando no rio, tivesse uma puta cachoeira ali na frente, você não está nem vendo. Mas você vai cair, porque você vai ficar velho, você não vai conseguir, de repente não vai ter mais a disposição que você tinha antes, a tua técnica já não é mais tão boa, você já não é mais o campeão. Tem vários fatores que vão fazendo o cara que era, o melhor professor do mundo com 30 anos, não ser mais ao longo da estrada. Como é que você se prepara para transformar o teu talento, né, o que você faz tecnicamente, o que você conhece, num negócio? Esse livro é espetacular. Esse livro aqui, ele pode estar na mesma prateleira do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Na mesma. Perfeito. O pessoal que está aí pode ler os dois. Ler um e ler o outro seguido, que vai ter tudo a ver. Demais. Fabão, é uma loucura, né? Eu acho assim, claro, a gente tem visão. Tem umas coisas que são muito semelhantes. Por exemplo, o estoicismo eu acho muito legal, inclusive os três que tu falou ali, o Epiteto, o Sêneca e o Marcos Aurélio. Eu acho muito legal no Meditações, ele fala... Eu já li um livro que chama Poder da Cabala. Eu acho legal, assim, porque, na verdade, eu achei muito semelhante ao estoicismo. Só que ele leva mais para o lado espiritual, em vez de, por exemplo, assim, o Marcos Aurélio acredita no Logos, né? É a maneira que ele chama Deus. Sim. A Cabala também não põe nome, ela só acredita na energia ali. E que, no fundo, o que mais interessa é a maneira que tu vai reagir ao problema. Isso eu achei muito bom.
Eu acho, Marão, assim, quando você olha, se você for ler Santo Agostinho, que tem uma pegada, obviamente, religiosa, mas ele defende a mesma coisa, né? É verdade. Exatamente. As pessoas podem ter diferentes crenças, mas assim, a forma de lidar com a vida, as pessoas que assim, elas basicamente falam a mesma coisa, entendeu? É só o que é mais palatável para você, o que faz mais sentido, o que não tem dogma, o que não tem. Isso para mim tem muito mais valor, né? Perfeito. Eu me identifico Perfeito. muito mais. Mas acho que a onda é basicamente a mesma, né, cara? O que eu percebi, assim, ó, eu tinha pessoas que eu admirava muito ao meu redor, e um deles era um senhor que foi, eu já te falei algumas vezes, é um japonês que eu encontrava no café, que foi o que desenvolveu o Raider e a Melissa, que é o Edson Matsu. Cara, ele é gerente de criação da Grandene. Então, pá, o cara era demais. E a gente conversava outros assuntos profundos, assim. Ele era um cara que acreditava em um arquiteto inteligente, mas não botava nome. Tinha um outro cara que era cristão, né? Que era o John, que o que eu achava legal nele é que ele jamais falava em Jesus. A atitude dele era fenomenal. Então, a atitude... Se tu perguntasse algo sobre Jesus para ele, ele te respondia e já tirava, já trocava o assunto. E isso que eu acho legal, porque eu sempre achei chato o cara ficar falando muito de uma maneira que faz a pessoa muito bitolada. Então, tipo assim, a atitude dele era fenomenal. E daí, tu era outra pessoa que tu não tem crença religiosa e, no fundo, tu, na prática, dava a mesma aula. E eu falei, caramba, no meu entendimento, o Fábio é extremamente espiritualizado, porque eu sou um cara que acredita muito na espiritualidade, mesmo sem fé. Então, no fundo, o que mais vale no ser humano é, claro, é a verdade, é a moral, é a ética, é a maneira também de, sei lá, ajudar com a grandeza que tu tem outras pessoas, né? E isso eu percebia que tudo isso tu fazia. Que é o bem, que é aquela coisa também, né, favor, da razão, né, velho? Porque eu acho que, assim, ó, onde tá a inteligência, tá Deus também, no meu entendimento, né? Tá Deus também, que pra ti tu pode chamar de outro nome, mas que no fundo, pô, cara, a inteligência é tu deixar de ser ignorante em aspectos que te limitam, velho. Sim. Entende? Sim, então eu acabei olhando ao meu redor que, independente do caminho, não existe um caminho que te leva a Roma. Eu acho que as pessoas vão ali, te dão exemplos grandiosos, tu não tem por que não receber essas aulas. E sabe, o que eu acho que tem todo sentido o que você falou, e o que as pessoas mais pecam, no meu entendimento, é assim, o que você está preocupado em convencer os outros de alguma coisa, cara? Entendeu? O que tem a ver o que o outro acredita? Entendeu? Isso é verdade. Cada um faz o seu caminho, entendeu? Então, assim, parar de se preocupar com os outros no sentido do que os outros pensam e de como os outros veem a vida. Cara, a vida é dos outros, não é a sua. Entendeu? Você tem que se concentrar no que você pode fazer e, claro, quando você olha para os outros, você olha assim, por que eu posso fazer pelos outros? Aí já é uma questão de empatia. Pô, claro. o que eu melhor sei fazer, cara? O que eu melhor sei fazer é jiu-jitsu. Muito bem. Como é que eu posso fazer de uma forma... E aí não é ajuda ali, né? Não é ajuda momentânea. Como é que eu posso criar uma estrutura que, cara, vai atingir muitos milhares de pessoas e vai trazer essas pessoas para um jiu-jitsu de qualidade, um jiu-jitsu que realmente transforma a vida delas, que é um jiu-jitsu bem ensinado, com valor, que foi tudo que a gente aprendeu. Né? Para eu fazer isso acontecer, eu tenho que me organizar, eu tenho que criar, de fato, uma empresa, essa empresa tem que ser lucrativa, eu tenho que gerar riqueza para que eu possa fazer isso acontecer. Né? Então, às vezes as pessoas se pegam nos julgamentos tão de curto prazo. É verdade. Quem ajuda mais? O cara que vai ali e leva meia dúzia de kimono num projeto social ou uma organização que atende 40 mil alunos? Depende de como você olha. Né? É verdade. Então, assim, as pessoas tendem a fazer um julgamento botando os seus próprios óculos, né? Tudo bem, cada um que faça o seu, mas com certeza. Não é a forma como eu gosto de olhar a vida, né? Nem julgar as pessoas. Então, acho que é isso, entendeu? Fazer o bem. Legal, Fabio. Tem várias formas de fazer o bem, né? Com certeza. Tá.
O que tu vê assim? Deixa eu voltar para uma aqui do jiu-jitsu. Que tem uma aqui que eu vou te botar numa sinuca de bico aqui de jiu-jitsu, Manda que é logo, já foda. manda logo. Problemas vamos tirar da frente. Só pode um, hein? Ó, já vou dizer, se não for é que nem perguntar livro. quem é o melhor aluno... Não vou perguntar isso. Tá, Não então vou vai. perguntar isso. Vai abranger uma totalidade maior. Uhum. Qual lutador de jiu-jitsu que mais te impressionou pela sua eficiência, plasticidade, num contexto de totalidade do jiu-jitsu? Quem mais impressionou o Fábio Gurgel? Não tem essa de aliança. Todo o jiu-jitsu. Quem mais impressionou o Fábio Gurgel com o jiu-jitsu, assim, cara... Mário, sem sombra de dúvida, esse cara, pá. Porque eu sei que tem vários. Não precisa nem dizer isso, é que nem livro. Mas eu tô falando um. Roger Gracie. Fabão. Grande Fabão. Feijão com arroz bem feitinho, hein, Fabão? Cara, eu não acho nem feijão com arroz. Eu acho que ele tem um entendimento do jiu-jitsu na essência. Ele é muito eficiente. É verdade. As pessoas falam, o Roger é old school. O Roger é extremamente moderno. Ele faz o que funciona para ele. Né? Porra, ele entende com o Bochecha, todos os... velho, que era o moderno. Hã? Acabou lutando com o Bochecha, que era Não, moderno. então, ele entende ele entende o jiu-jitsu, todas as posições novas, coisa e tal. Ele simplesmente faz o que é eficiente para ele, com muita qualidade. E uma coisa que é admirável no Roger, não só obviamente a técnica, né, cara, e toda a performance, mas eu acho que a postura dele é exatamente a imagem que o jiu-jitsu deve ter. Entendeu? Eu acho que ele representa exatamente o que eu acredito em jiu-jitsu. Entendeu? Beleza. E é claro, a gente pode falar aqui uma dezena de outras pessoas que também, mas eu acho que o Roger tem ele é completo nesse sentido, né, cara? Ele é muito eficiente, ele é um cara que tem uma postura muito legal, ele é um cara inteligente, ele é um cara que sabe falar, ele é um cara que sabe se portar, acho que ele tem uma generosidade legal. Acho que ele é um modelo muito bacana. Muito bom, Fabão. Nota 1000. Tem um ditado ali, que até eu não encaixei ali, que eu gosto sempre de falar, né? Se tu acreditava, mas a gente acabou até falando, que é uma frase de um sheik de Dubai, né? Que ele falou assim, tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. É exatamente isso. Total. A gente já falou sobre esse assunto, né, Fabão? Absolutamente. Acho que é. E Marião, tem uma coisa que a gente precisa. Eu vejo as pessoas nesse momento aqui, e eu até compreensível, né? As pessoas, nem todo mundo está vivendo a qualidade de vida que a gente tem, então é difícil a gente colocar o sapato dos outros e fazer qualquer tipo de julgamento. Mas as pessoas tendem a se vitimizar, né? E falar, tá ruim, e ficar nessa negatividade que eu acho que é muito, muito ruim. Né? Acho que a gente tem que olhar e falar, cara, beleza, com isso aqui, o que eu faço? O que eu posso fazer de bom? Né? A nossa geração, e aí a gente vai... pode ser até mais do que a minha, né? Até os mais velhos aí, cara, nunca passaram por absolutamente nenhuma dificuldade em termos mundiais, né? Outro dia eu vi um relato de um cara, assim, pensa no cara que nasceu em 1900. Cara, com 14 anos de idade, ele está na Primeira Guerra Mundial. Aí ele saiu da Primeira Guerra Mundial, aí teve a gripe espanhola, dizimou mais um monte de gente. Aí quando ele respirou, veio a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Assim, com 40 anos de idade, ele já tinha passado por 3 coisas devastadoras na vida dele. Entendeu? E tem outras, o cara bota uma lista lá de mais coisas até. Então, a gente viveu, esses tempos são obviamente muito melhores, a gente vive no melhor momento da Terra, né? No mais evoluído, no mais controlado, com mais conforto, com mais tudo. E aí volta para aquele ponto que você falou do cachorro que anda na natureza. Sim, tudo bem, tira um pouco do conforto, vamos ver do que você é feito, entendeu? Você tem condição de dar um passo à frente e liderar algum movimento positivo
sair mais forte disso tudo, entendeu? Eu trabalho todo dia, eu tenho trabalhado mais do que antes, né? E extremamente motivado, tem um monte de coisa acontecendo, tem, cara, uma quantidade de conteúdo que está disponível na internet. Eu fiz um curso de gestão de crise em Harvard agora, gratuito. Gratuito. 12 horas de aula em Harvard, gratuito. Na internet. Uhum. Tem um monte de coisa que você pode estudar, que pode te tirar disso quando isso terminar, porque obviamente vai terminar, você vai estar melhor, porra. Entendeu? Então, se anima aí, ó. Vambora. Ô, Fabão, eu vou... pessoal, era para ser 1 hora, mas vamos fazer um pouquinho mais de 1 hora, que com nós a gente não tem... É bom e o assunto vai ser bom. Então, assim, ó, eu vou parar essa live e a gente vai continuar mais um pouquinho, porque conversar com o Fabão é bom demais e vai rolar um pouquinho mais de coisas que são bem interessantes também e que eu acho que é pertinente a gente continuar esse assunto. Acho que é bem agregador aí. Vamos embora. Contigo não tem tempo. Vamos embora. Eu quero ver a galera voltar, hein, meu? Vamos marcar aqui, ó. Quantos tem? Grande Fabão! Aí, Marião. Pô, demorou, hein? A galera foi embora, hein? Não, cara. Galera ali, ó. Que nem o Verdun me ensinou. Ó, ele é o professor iPhone. Fabrício Verdun. O Verdun é. O aviãozinho ali, ó. Pra chamar os amigos. Vamos passar de 200 aí, ó. Ah, entendi. Tá voltando mesmo. Vamos que vamos. Eu nunca fui muito do marketing, mas o Verdun... Você fala que se eu mandar um aviãozinho pra galera aqui, todo mundo vai saber que eu tô na live contigo, não é isso? Claro. Não tinha feito isso nos meus. Fabão. É o Verdun. Verdun é cultura. Pode crer. Pode crer. Mas vamos lá. Grande Fabão. Fabão, assim, agora vamos para uma pergunta assim, à la Mário Reis. Eu adoro. Assim, Fabão, tem pessoas que vão no Museu do Louvre e eles ficam lá admirando o quadro do Van Gogh, do Da Vinci, do Picasso, né? Que são pintores, são entre os melhores do mundo, né? E eles ficam ali naquela admiração. E eu te pergunto, Fábio, quando tu fica num lugar que é um visual, que não existe pintor que vai pintar, e tu começa a admirar aquele lugar, talvez lá na tua casa, lá no campo. No retiro, No teu retiro. Aquilo ali, ele te desperta a gratidão, ou a gratidão é algo assim que tu sente mais só por pessoas? Como é que é o Fábio em relação a isso? Não, eu acho que eu sou muito grato, cara. Eu me acho um cara... inclusive, o meu entendimento de gratidão, ele é muito mais de quem sente a gratidão, claro, do que assim, eu tenho uma eterna gratidão pelo jacaré. Isso faz bem para mim. Eu não sei nem como é que isso chega nele. Pra mim não me importa, entendeu? Eu acho que ser grato é uma coisa que faz muito bem. É muito saudável você ser grato pelas pessoas que te ajudaram, que te criaram, pelas pessoas que cuidam de você de certa maneira, que estão junto contigo, que você sabe que você pode contar, né? Então, eu sou um cara de muita sorte e sou grato por isso também, porque podia ter dado tudo errado, né? E as coisas foram dando certo, e eu acho que tem muita gente no caminho que me ajudou, né? E que eu pude contar. Eu tive assim, pessoas que realmente me guiaram. Eu acho que em fases diferentes da vida eu tive diferentes mentores que foram muito importantes e que eu acho que a gratidão, cara, tem que caminhar junto com a gente sempre. É tão bom ser grato. E é exatamente assim, o que eu queria saber é exatamente assim, ó, um ponto diferente também disso. Tu sente essa gratidão pelas pessoas, tu consegue sentir essa gratidão, a natureza te desperta esse estado de espírito de gratidão? Olha, desperta porque você está desfrutando de um momento incrível, né? Então, assim, quando eu estou na minha casa lá em Gonçalves, que é um retiro, né, cara? É uma paz. Você senta ali, não tem como você não agradecer
por tudo que acontece com a tua vida, entendeu? Uhum. E você sabe, eu não sou religioso, eu não agradeço Exatamente. especialmente a nenhum Deus, absolutamente nada. Eu agradeço por ter chegado ali. Tem muito do meu esforço, mas tem muita ajuda de muita gente, tem uma pitada de sorte, tem várias coisas que fizeram aquele momento ser possível. Então, eu aproveito aquele momento da melhor maneira que eu posso, né? Assim, eu tento viver aquele presente ali da melhor maneira, até porque a gente nunca sabe se a gente vai ser capaz de voltar lá algum dia, né? Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Então, viver o momento, ser grato por tudo que você tem, por todas as pessoas que estão do seu lado, isso eu acho que é quase básico, né? As pessoas todas deviam ter mais essa consciência, talvez. Às vezes você é muito grato, mas nunca parou para pensar nisso, né? E quando você tem esses momentos de reflexão, acho que essa, sem dúvida nenhuma, é um sentimento que aflora, né? Demais. Tem algumas perguntas que eu faço. Tipo, agora eu fiz só pergunta que eu só fiz pro Fábio. Tem uma outra pergunta que eu vou fazer que eu já fiz para outros, porque eu já sei que a resposta é bem diferente de cada um. Sim. Tu acredita, assim, que tem pessoas que nascem diferenciadas, assim, com uma energia diferente? Ela já nasceu com aquela energia diferenciada, tipo, que nem gênios, assim, que nem, como é que eu posso dizer, grandes estrelas, que desde pequeno já mostram que vieram com os dons diferentes, ou tu acha que todo mundo nasce com uma energia igual e que elas vão se desenvolvendo na vida? Marião, você sabe que eu não tenho uma certeza do Sim. que eu acho. Essa pergunta é foda, né? Eu tendo mais a acreditar que nós somos. É claro que existe componente genético, isso é uma história. Mas eu acho que o resto está muito mais ligado às suas experiências do que algo que você herdou, que você já nasceu com. Eu acho que você, a partir do momento que você começa a interagir com o mundo, você tem estímulos diferentes, mesmo você sendo gêmeo, você tem estímulos diferentes. Eu ia te falar Né? exatamente isso. Se são dois E, gêmeos com a mesma genética, como é que tu sim, responderia? que você tem estímulos diferentes. Às vezes, quando estourou uma bomba, o teu irmão gêmeo estava em outro cômodo, não ouviu aquela bomba que nem você ouviu, não se assustou do jeito que você se assustou, e aquilo não gerou um medo nele que gerou em você, e aí você vai desenrolando isso, vai desfazendo esse novelo aí que não tem fim. Né? Você nunca vai saber exatamente onde é a origem disso. Eu entendo que é mais dessa maneira. Eu acho que, e a gente vai, de repente, trazer essa discussão para o campeão. Pô, o campeão já nasce campeão? Não, cara, você é construído campeão. Né? Eu poderia não ter tido os desafios que eu coloquei, meu pai poderia ter sido um cara super protetor, que não deixasse eu me desafiar e eu nunca ia ter ganho aquela autoconfiança e eu não ia ser campeão. Entendeu? Então, eu acho que é muito do ambiente que você vive, é muito do que você absorve das suas experiências desde o momento que você vem ao mundo. Isso faz mais sentido para mim, mas, de novo, como eu comecei respondendo, eu não tenho o embasamento de estudo científico para te dizer se é de um jeito ou do outro. Essa é a forma que eu entendo fazer mais sentido. Claro, entendi. Então, na realidade, é a maneira que a pessoa percebe os desafios, os obstáculos, a vida é o que De vai... tudo que ela. Acho que de como ela interage com o mundo. Isso pode ter. Eu dei o exemplo aí do irmão que tomou susto e outro não tomou. Perfeito. Que relação tem aquilo? Né? De onde vem o medo? Sei lá, a pessoa tem medo do escuro. De onde vem esse medo? Né? Alguma coisa aconteceu para a pessoa ter medo do escuro. Ela não nasceu tendo medo do escuro. Não é isso? Então, são experiências que você vai vivendo que vão te moldando, né? Que vão te fazendo uma pessoa mais preocupada, mais aventureira. Eu não sei se isso está muito no... você tem um espírito aventureiro. Tá, mas deve ter sido desenvolvido. É assim que eu enxergo, que eu vejo mais sentido nessa construção, entendeu? Uhum. Entendi. Me diz uma coisa, ô Fabão. Que tu
Em relação... Você vai... O que tu tem algo mais ajudar a mentalidade do campeão? Deixa eu só ver, eu quero uma melhor aqui. Campeão. Tu acha que o treinamento, assim, um campeonato mundial, ele precisa necessariamente ser um treinamento exaustivo? Ou tu acha que menos é mais? Tu acha que o treino ele tem que ser mais inteligente e não tão exaustivo? Como tu vê isso? Se a gente for pensar num treino ideal, eu acho que ele tem que ter todos os componentes. Eu acho que ele tem que ter a fase do exaustivo. Acho que isso te fortalece, né? Você saber que você pode mais. Talvez você não vá passar na competição aquilo que você está passando no treino, como na maioria das vezes você não passa, mas você tem que estar preparado para, né? Então, você levar o treino à exaustão só tem uma razão, que obviamente não é física, ela está no teu fortalecimento mental. Então, mas eu acho que ele é importante de acontecer em um período do treino. Não acho que é no período muito próximo, porque você começa a criar uma série de riscos que eu acho que não é muito inteligente. Acho que tem que ter um período onde o atleta vai ganhando confiança, então ele ter condição de aplicar as técnicas que ele gosta com mais facilidade, para que ele vá ficando cada vez mais confiante naquelas posições. E aí, quando você bota o treino sempre muito igual, você não deixa o cara desenvolver isso, ele vira muito brigador, mas não tem tanta confiança na técnica. Então, acho que esse componente também tem que fazer parte da construção do treino. E acho que essas duas pontas, elas, quando você vai construir esse treinamento, isso tem que fazer parte, de certa forma, para que o cara chegue fortalecido mentalmente, mas também com a confiança na técnica, que é o que vai fazer ele ganhar. Porque também o cara ser só brabo, vai até a página 2, né? Quando chega no alto nível, o cara não ganha nada, todo mundo é brabo. Ali a régua subiu, né? Então, se você não for brabo, você nem está ali. Então, eu acredito que a técnica ainda vença, né? A gente só precisa deixar a mente forte junto. Falar em técnica, assim, eu fiz uma pergunta que eu achei assim, ó, muito interessante, a resposta do Múcio Messi. Eu achei que ele deu umas respostas assim que eu achei super interessantes, e uma delas vai ser em relação ao que eu vou te fazer agora. Eu perguntei para ele se ele achava que a preparação física ela ajuda, se ele acredita que ajuda ele ou atrapalha. Claro, perguntei pessoal para ele. E a resposta dele foi que a preparação física ela vai fazer tu usar levar muita fé no teu jiu-jitsu pela força também. E que daí vai fazer tu não achar o ponto certo. Porque toda vez que tu não tiver com o posicionamento perfeito, tu vai usar a força para corrigir. E ele prefere buscar o posicionamento perfeito em vez da força para corrigir. Então ele não gosta de fazer a preparação. É uma opinião pessoal dele. E eu achei super legal dele buscar a perfeição do movimento em vez da preparação. Mas assim eu pergunto, Fábio, o que tu acredita em relação a isso, Fabão? Eu acho que ele tem um pouco de razão, embora, como você falou, é um posicionamento individual dele, né? Sim. Ele tem um pouco de razão nessa relação de quando você está se sentindo forte, você faz força. Mas existe um componente que ele não está levando em consideração, porque o Marcelinho, por exemplo, sempre foi um cara que pensou assim, foi, cara, eu não vou me desgastar fazendo preparação física, porque eu vou treinar 2 vezes por dia forte jiu-jitsu. E eu vou precisar de jiu-jitsu, eu não vou precisar de força. Né? Eu vou desenvolver a minha força porque eu preciso, para o jiu-jitsu. E tem sentido, porque você você vai fazer a força no jiu-jitsu ali, tudo bem. Olha tudo que o Marcelinho ganhou, né? Sem e o dúvida. cara não gostava de fazer preparação física, né, cara? Não. Mas o que eu acho... Qual é o resumo de tudo, né? Com a minha experiência de ter visto aí tantos modelos, né? Eu acho que a preparação física ela é essencial para a sua longevidade. Né? Então, assim,
o treinamento ele deve ser feito para principalmente te proteger. É claro que você pode ganhar outras valências físicas, como explosão, como mais força, você pode, mas isso nunca vai ser o principal objetivo daquela preparação. Então, eu acho que quem faz um trabalho fenomenal é o KP. O KP faz um trabalho equilibrado, né? Na medida. O cara fica forte, mas o cara tá móvel, ele tá flexível, ele tá nos movimentos do jiu-jitsu, ele não endurece. Porque quando você faz musculação propriamente dita, você endurece. E isso atrapalha o teu jiu-jitsu. Você deixa de ter aquela mobilidade, como o Musso Messi falou, de achar o ponto da alavanca perfeita, porque você não tem mais a mobilidade, então você faz força, entendeu? Aí você começa a substituir a força pela técnica. Dito isso, eu acho que quando você vai para uma competição, onde você vai ter que resolver em 10 minutos, se você não estiver preparado fisicamente, amigo, você não vai botar a mão nem no kimono. Mas os dois foram campeões mundiais várias vezes, né? Nos 10 minutos, isso que é louco, cara. Não, então, cara, o Marcelinho é extremamente forte, como eu já ouvi falar que o Musso Messi também é. Né? O ponto é, você não precisa fazer a tradicional musculação, levantamento olímpico, você não precisa fazer exatamente isso. Né? O que eu estou dizendo é, se você não for um cara fisicamente preparado, você não vai conseguir chegar. Eles são fisicamente preparados, né? O Musso Messi e o Marcelinho foi, na época de competição dele, fisicamente muito bem preparados. Eles apenas não botavam essa energia no treinamento físico propriamente dito. Eles faziam isso dentro do jiu-jitsu. Só que eu acho que o teu corpo fica comprometido. Eu acho que o ideal aí é um pouco de equilíbrio para que você possa usar o teu corpo mais tempo. E o KP também trabalha muito na especificidade de cada um, né? Ele é muito... O Bernardo Faria, ele fazia um treino diferente do Lepre, diferente, sim, né? É isso que eu estou falando. A preparação física evoluiu muito, né, Mário? Assim, não é mais você ir lá fazer a musculação 4 de 10 e achar que você está preparado, entendeu? E, Fabão, e uma coisa assim, ó, a preparação, ela é para o teu corpo funcionar para o teu esporte. Sim. Né? Tipo assim, é para ele funcionar melhor pro teu esporte, velho. É isso. E também não é para você se desgastar na preparação física, sair morto. Um dos maiores erros que eu fiz na minha vida, em termos de... Eu já era macaco velho, hein? Quando eu fui lutar o ADCC com o Zé Mário, estava chegando o negócio do crossfit no Brasil. E o Cobrinha estava fazendo crossfit, coisa e tal. Eu falei, quer saber? Não, eu vou treinar. Cara, eu fiz... acho que quase 1 ano de crossfit. Marião, eu me arrebentei para todo sempre, fiquei fraco, desgastado. Quando eu toquei no Zé Mário, ele parecia uma rocha, eu parecia um graveto. Eu errei o treinamento, entendeu? Então, tem que ser... Hoje a gente tem muito mais inteligência nessa faculdade aí, que eu acho que dá para buscar o treinamento ideal. Né? O KP é um exemplo que eu gosto da forma que ele trabalha, gosto de como onde ele coloca o trabalho dele sem querer ser a estrela do negócio, deixa o cara brilhar e ele é fantástico. É sensacional. Demais. Eu me lembrei agora, quando tu falou do KP, porque o KP trabalha com muito cara da escalada. Eu me lembrei agora do Alex, né? O melhor escalador do mundo. Alex, cara... Que é isso, né, Fabão? Aquele ali é uma aula também, para quem não viu aí no Netflix. Nossa, tem que ver. Cara, se tu acha que conheceu um atleta com uma mente blindada... Hein, Fabão? Eu só lembro da cena dele, cara, quando ele termina, né, que ele sobe ao capitão lá, aí ele olha assim e fala, so delighted. So delighted. Pô, ele é muito bom. Eu li Como o livro é o nome dele mesmo que eu me esqueci, Fabão? Pra galera ver. Alex Honnold. O livro é Alone on the Wall e o documentário chama Free Solo. Free Solo no Netflix. Galera que não olhou, meu, é assim, ó, fantástico. Ó, a gente já falou 2 aqui, Michael Jordan e Free Solo. Cara, é
impressionante. Eu só acho que não está no Netflix. Ele está no Apple TV. Pô, mas eu vi no Netflix, meu. Tem certeza? Aham, eu já vi no Então Netflix. entrou. Então Até entrou. a parte que eu achei fantástica, que eu me lembro assim, que tu comentou comigo, que foi foda, foi quando o cara perguntou, cara, mas tu não tem medo de morrer? Porque ele escalou uma montanha que a maioria levava 30 horas com corda. E ele subiu sem corda, ou seja, se ele caísse, ele morria em 3 horas. E aí, o cara é um ET. E aí o cara perguntou, mas tu não tem medo de morrer e tal? Daí, e ele perdeu vários patrocinadores e tudo. E ele falou, cara, eu não tenho medo de morrer, porque para que isso aconteça, vai depender da minha técnica. E a minha técnica porra, eu levava Ele, muita fé. ele fala que as pessoas confundem risco com consequência, né? Ele falou assim, a consequência de eu escorregar, né? Se eu escorregar, a consequência é eu morrer. O risco é eu escorregar. Para combater o risco, eu tenho a minha técnica perfeita. Eu faço movimento, assim, ele memoriza, né, cara? Toda a subida. É um negócio bizarro. Pô, sou muito Bizarro, fã. cara. Sou muito fã. Ele é muito foda. Uma cabeça Demais, cara. daquela no jiu-jitsu, não sei, não, com aquela pegada e aquela cabeça. Fala aí. É. E a Pá, pegada, imagina. demais. Pá, tá louco. Fabão, uma outra questão que eu acho, assim, ó, eu acho, pelo menos, super interessante, quando o Maeda trouxe o jiu-jitsu, né, pro Brasil, e eu vejo que o Lyoto, ele também tem essa ideologia bem parecida com com a que o Maeda passou para a família Gracie. E eu queria que tu me dissesse, assim, tu que já pegou o jiu-jitsu nos primórdios e também conviveu com o Rickson, com vários outros da família, né? Em relação ao sexo, né? Porque os orientais, eles acreditam que a energia sexual ela é extremamente potente. E que antes da luta, o Minotauro é que o Carson, eu já treinei lá no Carson, lá na Figueiredo de Magalhães, e ele mesmo, ele passava para os alunos dele isso, né? De não fazer sexo antes de lutar. E o Minotauro, ele sempre fala, não, eu não faço, porque eu sinto que quando eu faço sexo eu fico com as pernas mole. Então, cada um tem uma crença, né, Fabão? Se essa crença vai te fazer bem, cara, perfeito. Se tu não acredita nela e vai te fazer bem e não acreditar nela, perfeito também. Não existe um caminho só. O que o Fábio Gurgel acredita em relação a isso? Olha, de fato, eu convivi com a família Gracie, o Jacaré era muito próximo, né? Foi criado junto, coisa e tal. E eles tinham essa filosofia, né? De que antes da competição não pode fazer sexo. O mestre Hélio Gracie ficou trancado, morando na academia 1 ano sem fazer sexo. Sim. E eu cresci um pouco com isso. Então tinha época de campeonato, quando eu era garoto, faixa roxa, eu falava, pô, não posso fazer sexo uma semana antes. Tinha essa coisa. Eles ainda me enganaram um pouquinho, alguns anos, entendeu? Depois, eu vi que aquilo não fazia o menor sentido. Muito pelo contrário, cara, o campeonato, ele tem que ser parte da tua vida, né? Ele não é que você não tem que fazer nada diferente do que você já faz. Você vai treinar todo dia na academia, então você não faz sexo para treinar também, né? Então acho que não tem diferença, é provado já que não existe diferença física, né? Então tá tudo na tua cabeça. Se você acredita que isso faz muita diferença, pô, faz aí, faz do teu jeito, entendeu? Eu não sinto nenhuma diferença na minha carreira de competição inteira. Eu nunca tive isso nunca balizou nada, entendeu? Eu tô lendo um livro que inclusive eu estava na minha resenha com o André Galvão, ele tinha recém acabado o mesmo livro que eu estava acabando. Então foi uma coisa muito louca, né? E que é do Napoleão Hill. Pense e Enriqueça. O Uhum. livro Tá legal. um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É sensacional, né? E ele fala sobre a energia sexual, só que ele fala que não é para fisicamente. Ele fala que é mentalmente. Ele estudou durante 25 anos os caras mais ricos do mundo, Andrew Carnegie, o dono da Ford, né? E vários outros, né? E ele
estudando os 500 milionários mais ricos do mundo, ele viu que todos tinham uma coisa em comum, que era eles guardavam essa energia sexual, porque a energia do sexo é a energia da criação de um ser humano. E essa energia, não fisicamente, mas mentalmente, ele faz a tua mente criar com muito mais potencial de criação, claro, criar de criação é óbvio, com um potencial muito mais um vigor muito maior. Então, isso daí é uma crença do autor que estudou, e isso é uma coisa que eu acho super assim, sabe, Fabão? Pá, cara, é foda, cara. Porque, acho que eu vou parar de ganhar dinheiro, Marão. Porra, Fabão! Não quero ficar rico desse jeito, não. Foda, né, meu? Não, eu acho o seguinte, cara, existe um componente mental de você ter um relaxamento, que isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Né? Se você é um cara extremamente tenso, aquela tensão também drena a tua energia completamente. Né? Uhum. Então, às vezes, você fazer o sexo e relaxar é bom. Né? Se você é um cara já, pô, molenga ali, pô, tá precisando de uma energia, talvez não seja o caso para você. Então, cara, eu acho que varia muito. Eu não sei da onde o Napoleão tirou essa pesquisa aí, mas se for essa a condição para ser multimilionário, eu vou parar. Ai, Fabão, vou ficar aqui que não chegou ainda, tá tudo bem, entendeu? Ah, meu Deus, cara. Eu falei com o Verdun, né? Ô, Verdun, o que tu acha? Eu falei, cara, uma semana eu fico... Uma semana... Porque é a cultura do jiu-jitsu, cara. Porque a gente foi martelado na cabeça um monte de coisa, entendeu? Que na verdade é uma cultura oriental, né? Isso sim, não é uma cultura do... sim. Tem... que tipo de... Tu que tem essa jornada longa no jiu-jitsu, Fabão, que tipo de dieta ao longo da tua carreira? Claro, cada um é um ser diferente. Isso aí, primeiro ponto. Mas assim, se tu fosse pontuar, que dieta tu acha assim, um conselho de alimentação, se fosse dar, que dieta tu acha mais ideal para o jiu-jitsu? Tu acha que talvez uma vegetariana, uma vegana, uma cetogênica? O que tu acredita? É a tua crença. Então, cara, é engraçado, né? Porque a gente dá volta no mundo inteiro, estuda um monte de coisa, vê um monte de coisa, e o que faz mais sentido para mim é o conselho da minha mãe. Né? Assim, eu já fiz todas as dietas, eu já fiz desde a dieta Gracie até a cetogênica, já fiz tudo que tinha na época. A gente era super preocupado com essa questão da alimentação, da preparação física. Talvez a minha geração nunca foi. Não, vegano eu nunca fui. Não, eu já fiquei sem comer carne vermelha por mais de 10 anos. Uhum. Então, eu já experimentei um monte de coisa. E o que eu acho que faz mais sentido é o que minha mãe sempre me falou: coma comidas saudáveis, naturais, e coma em equilíbrio. Né? Não tem nada proibido, mas tudo equilibrado. E eu acho que no final, e outro dia eu estava batendo um papo com o Alex Atala no meu back-to-back, e eu perguntei para ele isso. E ele me deu a mesma resposta. Com um pouco mais de sofisticação, porque é o que ele domina completamente, né, a questão do alimento. Mas ele falou o seguinte, cara, tudo vai do teu ingrediente. Se você comer bons ingredientes, e o que é um bom ingrediente? Quanto mais natural possível, quanto mais livre de química, melhor, coisa e tal. Se você fizer só isso, você já vai se alimentar muito bem. A Carola fala um negócio que também é como ela entende a alimentação. Ela fala, cara, eu quero comer alimentos que estejam perto do sol. Se bater o sol ali, eu quero. Se não bater o sol ali, eu não quero. Então, imagina que só nisso você já se livrou de tudo que é industrializado. De tudo que tem um monte de conservante, um monte de porcaria. Então, acho que você se alimentar de uma forma natural e equilibrada é o segredo.
É como eu me Grande, sinto bem, é como eu levo a minha vida, e eu acho que é isso aí. grande Fabão. Demais. É, o que que tu faz, Fabão, assim, para cuidar, assim, da tua consciência, assim, do teu intelecto? O que que tu gosta de fazer para... Que nem a gente falou ali, né? Tem gente que fica muito bitolado, né? Ah, é jiu-jitsu, sabe falar de jiu-jitsu. E o que que tu acha, assim, que mais soma para que tu, na tua expansão de consciência ou no teu intelecto, o que que tu mais acredita, assim, que some nessa área? Cara, eu acho que a gente vai buscar conhecimento. Onde você vai buscar teu conhecimento? Acho que isso é uma. Onde você vai buscar a tua informação? As pessoas hoje, elas, via de regra, elas consomem o que é fácil. Você está com o telefone na mão, você vai lá, consome o que você quiser, chega em casa, liga a televisão, você consome lá o que tem. São as pessoas te dizendo o que você tem que consumir o tempo inteiro. Né? Eu acho isso muito nocivo. Eu parei de assistir qualquer televisão há mais de ano, que eu não ligo absolutamente nada. Eu botei minha rotina de leitura de uma maneira. Eu cresci a minha rotina de leitura para 2 horas e meia, 3 horas por dia. Aham, Então, é daí que vem o meu conhecimento, é daí que abre a minha cabeça. E aham, quando você lê, e eu tenho lido, feito bastante vertical nos autores, né? Então, eu leio um pouco assim, a obra do cara, para entender exatamente como o cara pensa. Então, você vai entendendo pontos de vista muito diferentes, cara, que vão te fazendo pensar. Né? Então, isso tem sido, para mim, um exercício muito legal. A hora que eu mais gosto de fazer isso, cara, é de manhã cedo. Então eu tenho acordado 5h30 da eu também, manhã eu e também. tenho lido de 6 às 7. Eu faço a minha primeira leitura de 6 às 7 da manhã. Depois eu vou fazer meu treino de 7 às 8, faço minha preparação física, eu faço em casa mesmo hoje. Volto, tomo um banho, tomo um café da manhã e faço mais um período de leitura. Começo a trabalhar por volta das 10, 10 e pouco, eu já tenho 2 horas e meia de leitura. E às vezes eu faço mais um pouco no final da tarde, quando sobra um tempo. E aí eu consumo, às vezes, um curso online. Agora mesmo eu estava fazendo, agora de tarde, eu acabei de comprar um curso de Google AdWords, que é um Google Ads agora, não é mais AdWords, que é uma coisa que eu quero entender um pouco melhor, que está ligada à questão do marketing digital, e eu quero entender um pouco da engenharia por trás. Não é o que eu vou fazer, mas eu quero entender um pouco para poder guiar as pessoas que fazem para mim de uma forma melhor. Então, estou sempre estudando alguma coisa. Eu acho que isso que vai te trazendo um acúmulo um pouco melhor de conhecimento, né, cara? Ô, Fabão, tu não sente? Eu sinto, eu acordo às 7 todo dia com o despertador da Monique, né? E o que eu gosto de ler em jejum. Tu não nota que a leitura no jejum, depois um. É que tu, sei lá, eu não sei como é que é também a tua. Eu sinto que no jejum a minha absorção é muito diferenciada. Eu tomo uma água com limão, um cafezinho preto, e a leitura no jejum ela é inigualável. A segunda leitura ela vai ser boa, mas ela não vai ser que nem a primeira. O que que tu acha em relação a isso? Na verdade, ainda faço, né? É que eu mudei um pouco do meu ritmo do jejum intermitente, mas eu fiz Aham. bastante tempo. Eu adoro ficar em jejum. Eu Cara, é faço, demais, velho. imagina, eu acordo 5h30, eu tomo um cafezinho preto enquanto eu estou lendo durante a primeira hora, vou fazer minha ginástica, malho 1 hora, 1 hora e pouco, subo para tomar banho, não sei o quê. Eu vou sentar na mesa para tomar o café da manhã, 8h30, 9 da manhã. Né? Aham. Então eu já estou acordado há 4 horas. Não é que eu não Entendi. sinto essa compulsão mais de acordar ter que comer. Isso já ficou lá atrás. Mas eu mudei a minha questão do jejum intermitente. Eu estava fazendo a janela 16 horas de jejum por 8 de janela de comida, mas eu comecei a sentir que meu organismo estava se acostumando com aquilo e não tava mais, eu já não estava mais tendo o benefício. Então eu interrompi isso e eu faço agora jejuns um pouco mais longos e mais esporádicos. Então quando eu faço um jejum agora eu faço 24, faço 20 mas eu não faço toda Interessante, velho. hora, entendeu? Uhum. Show de bola, Fabão. Ah, jejum é demais mesmo.
Eu Caramba, gosto. e o treininho de Gil? Tu gosta de dar um treininho de Gil às vezes no jejum ou não? Eu gosto, cara, eu acostumei a fazer atividade física em jejum. Isso Aham, para mim, eu rendo muito mais do que se eu tiver alimentado, entendeu? perfeito. Agora, o treino de jiu-jitsu para mim tem sido muito, muito difícil, cara, porque eu tô com duas lesões que têm me atrapalhado muito, que é uma Entendi. no ombro e uma no quadril. Aham. Então, assim, eu dou um treino de jiu-jitsu, que quando eu não resisto, né? E quando eu vou, eu quero treinar, e aí eu treino, mas eu fico dias com muita dor, entendeu? Então, eu tô Eu, tentando, tô me tratando de novo, tô fazendo tô indo num outro médico aí para ver se eu consigo melhorar um pouco e ter mais um é. sprint aí de longevidade de treino, mas eu não consigo mais manter uma regularidade como eu gostaria. Eu me lembro uma vez que a gente estava num camp e daí sentou assim, cansado, assim, me olhou e falou: Marão, já parou para pensar como seria maravilhoso a gente poder treinar sem se preocupar com o gás? Se a gente não cansasse nunca, que prazer que seria ficar rolando o dia inteiro. E é uma coisa muito louca mesmo, Pavão. É, Cara, tu imagina que delícia que é, porque é uma coisa que tu for ver, todos os animais fazem uma espécie de jiu-jitsu, né? É o macaco, é o cachorro, é aquela coisa ali, porra, velho, seria o maior prazer mesmo, incrível. e assim, hoje, assim, o cansaço, a gente até que administra, né? Pô, cansou, bate, vamos aí, tá tudo certo. Você É, continua se divertindo. O que, assim, o que mais incomoda, na verdade, são as lesões, que foi um acúmulo, cara, de muitos anos, sem muita ciência por trás do treinamento, né? aham, E eu acho que todo atleta da minha geração vive um pouco isso. uhum, Hoje, por exemplo, você pega um atleta que tem um profissional como o KP por trás, cara, você vai alongar o teu tempo aí com certeza, né? Porque você prepara o teu corpo, você cuida da tua lesão, você tem um outro entendimento, né? Que a gente não tinha, né, cara? Então tava doendo, vai doendo mesmo, né? E essa coisa que foi necessário para a gente conseguir chegar nas coisas que a gente queria, mas por outro lado cobrou um preço, né? sim, uhum, pode crer, falou. O que que eu tava pensando esses dias, ah, não, na verdade hoje eu perguntei para alguns alunos, assim, algumas perguntas que eles gostariam de fazer, né? E, e eu achei uma, assim, bem interessante, que é, num camp de mundial, tu acha que hoje é possível a gente reunir durante umas 2 ou 3 semanas todo, todos os nosso time A, praticamente quase todo o time A? Teve uma vez que tentou fazer isso num hotel, Sim, né? E também tem aquele negócio, a gente sabe, não, é uma coisa que um quer ir ali na academia do fulano, a outra quer ir no ciclano, cada um vai onde está mais perto. Tu acha que seria possível reunir os nossos campeões 2 semanas antes para um camp assim, ó, do time A eu da acho. Aliança? E sabe quando que isso vai acontecer? Eu vou te dizer até a data. Ah, Quando, na primeira chance que a gente tiver de realizar o Mundial fora da Califórnia. Porque nossa. o que acontece hoje? Quando a gente vai para a Califórnia, todo mundo tem o seu próprio esquema. A gente já vai para lá, porra, 15 anos, né? Então tem gente que já gosta de ficar perto do Cobrinha, tem gente que gosta de ficar perto do Laércio, tem gente que já tem em outro lugar, tem gente que gosta de Vai no ficar, pô, português. vai no Português, aí gosta de ficar ali, pô, na casa do Verdun, do Jacaré e Palos Verdes. Todo mundo já tem sua própria rotina, porque a gente está indo para lá há muitos anos. Quando a gente tirar o campeonato de lá, e isso vai acontecer, eu tenho conversado com o Siriema sobre isso, e ele já está entendendo que esse movimento é necessário também. Eu acho que a gente vai ter aí uma grande oportunidade. Porque imagina o seguinte: o Mundial agora mudou para, sei lá, vai ser feito na Alemanha. Então, ninguém conhece ninguém na Alemanha, entendeu? Ah, Aí começa a ficar fácil da gente organizar. Falar, cara,
A Aliança conseguiu um deal muito legal nesse hotel aqui, vai ser mais barato para todo mundo. Eventualmente, a Aliança consegue subsidiar um pedaço, porque pô, a Aliança já tem uma estrutura que, de repente, vai conseguir fazer isso. Vamos levar todo mundo, vai ser um mega evento e é uma experiência que o cara nunca vai esquecer Sim. do que ele está vivendo ali. Eu falei com o Siriema, tá? Eu até falei, cara, e ele falou, bah, tu acha, Mário? Será? Eu falei para ele a sugestão do Rio, aproveitar toda a estrutura que foi feita para os Jogos Olímpicos para fazer no Rio. Aí ele falou, pô, mas ô Mário, eu falei, mas e o preço? Eu falei, eu conservo o mesmo preço. Porque eu acho que o Rio iria lotar, ia fazer o Mundial, primeiro, o Mundial mais lotado da história, na minha visão. E eu queria saber o teu ponto em relação a isso. Eu acredito que ali a gente faria o Mundial, porque tem tanta gente que não tem visto, velho. Né? A gente sabe também que iria ter os prós e contras, mas eu acredito que ia ser um baita de um palco para o Mundial, fazer no Rio, aproveitando a estrutura olímpica. O que tu acha, Fábio? Eu acho que a estrutura olímpica está deteriorada, porque Já está deteriorada? nada no Rio se mantém, né? Das arenas construídas, tem uma lá em funcionamento, eu acho. Eu acho que a questão do visto é uma questão sensível, mas se você fizer um evento, como eu falei aqui na Alemanha, não tem visto, não não tem precisa de problema visto, em relação a isso. não tem problema nenhum. Eu acho que o jiu-jitsu hoje tem uma carência ainda de expansão. Acho que tem lugares que precisa ser fomentado, como foi na Califórnia. Olha o tamanho do jiu-jitsu na Califórnia. Pô, quanto disso está relacionado aos campeonatos serem lá, entendeu? Você leva as pessoas para lá, as pessoas começam a olhar isso e falam, pô, eu quero montar academia aqui, quero viver aqui. E as pessoas vão fazendo isso, entendeu? Então eu acho que tem que expandir, tem que rodar o mundo. O campeonato, para ser um mundial, ele tem que rodar todos os continentes. Eventualmente, Isso é verdade. ele pode até voltar para o Rio de Janeiro um dia. Mas eu não acho que o Rio é o primeiro palco. Dá uma sensação de que você está regredindo, entendeu? Entendi. Tu acha uma ao invés Barcelona? de você expandir. Tu acha que Barcelona, lá onde foi o ADCC aquela vez? Porra, Barcelona seria incrível. Barcelona seria incrível. Fazer um campeonato na Europa, eu acho que seria o primeiro passo. Já existe uma... Eu vi que o Serginho entrou aqui. Tá curado, Serginho? Tá curadinho já? Ô, Serginho! Pô, quase morreu, ficou aí, pô. Ficou 15 dias, ninguém podia falar com ele, entendeu? 15 Escondido. dias? Escondido. É recorde de febre. Ninguém nunca teve uma febre tão longa. Não acredito, Fabão. É o mais vulnerável, o mais fraco, geneticamente falando. Porque dizem que a genética isso. o pessoal, assim, ó, os Lulu da Pomerânia, que ficam mais estão mais o Serginho é um vírus. Lulu da Pomerânia. Tem a genética de Lulu da Pomerânia. Fábio, Bom, não vamos dar mais palco pro Serginho, não, que ele gosta. Vamos tocar aqui a nossa live. Então, assim, voltando eu acho que tem muitos lugares na Europa. A Europa já tem uma realidade de jiu-jitsu muito forte. O campeonato europeu já é lotado. Acho que seria um passo muito importante de fazer lá. E aí depois você pode alternar, voltar para os Estados Unidos um pouco, para outro lugar dos Estados Unidos, depois vai para a Ásia. Eu acho que, cara, tem que fazer esse movimento, entendeu? Com certeza, Fabão. Uma coisa assim, já que a gente falou no assunto, o Jacaré também caiu no teste aí, né? E, cara, tu sabe qual é uma coisa que eu queria muito, é uma curiosidade minha, eu nunca vi um atleta, nesses 23 anos que eu tenho de jiu-jitsu, com o nível de saúde, de disposição, de vigor igual ao do Jacaré. Impressionante mesmo. Não, era impressionante, Fabão. E eu queria ver como é que vai ser essa jornada aí. Também pode ser assintomático também, né, com ele, né, Fabão? Pode ser, pode ser. Mas o que eu acho mais, assim, também, o que me impressionou muito nesse negócio aí desse vírus, a gente não vai falar muito nisso, mas é uma coisa que eu achei pertinente, é o Roger, super atleta, assim, né? E vou ficar 10 dias, eu vi o teu papo com ele, né? E ficou 3 dias com falta de ar. E a mulher dele, que é mais assim sedentária, ficou só 4.
Então, uma coisa que o cara não entende em relação a Não isso. tem, não tem essa explicação, não tem uma certeza, né? O Roger falou, cara, eu estava viajando muito, me alimentando mal, dormindo pouco, eu estava vulnerável, eu tava me sentindo mais fraco quando o vírus me pegou. Mas isso não é exatamente a razão, né, cara? Não dá para brincar, o negócio é sério, mas também É, não dá para parar a vida, entendeu? Eu acho que não. tem que existir um equilíbrio aí, porque outro dia eu ouvi uma boa, falou, cara, as pessoas, você vai trancar todo mundo em casa, as pessoas vão morrer de fome, né? Então, porque, assim, é verdade, cara, a população mais pobre não tem trabalho, não tem o que comer, cara, entendeu? A Mas, pessoa que trabalha de dia para botar comida na mesa à noite. As pessoas têm que ter um pouco mais de, assim, essa é a minha visão, né? Mas assim, cada um tem a claro, sua claro. também. Mas eu Sim. acho que teria que começar a ter um pouco mais de equilíbrio para esse lado, entendeu? Mas enfim, a Aham. gente vai ter que esperar, temos que É seguir que o o que. medo é o medo também ninguém quer pegar. Eu tô, tipo, eu tenho saúde, mas eu não quero chegar perto disso aí. Eu não quero, pelo menos, passar por essa experiência, né? Não sei. Então, cara, assim, é claro que ninguém quer pegar, mas eu não. Você deixaria de fazer as coisas se você. Entendeu? Assim, o vírus está aí, beleza, essa é a realidade agora. Você só vai ficar imune se você pegar. Você vai deixar de ir à praia, você vai deixar de treinar teu jiu-jitsu, você vai. Cara, Não, chega uma hora eu que você vou vai na ter que se praia. expor, entendeu? Ah, Meu pai E, fala, é foda, é foda. Realmente não tem muito. eu, É, sinceramente, cara, óbvio que eu não vou me jogar num lugar contaminado, não é disso, mas eu não vou deixar de viver a vida, de fazer as coisas que eu faço, entendeu? Assim que eu puder fazer, eu vou voltar a fazer. entendi. Eu estou Grande respeitando fa- porque eu acho que a gente tem E, que, de novo, a gente não tem a verdade absoluta de nada, essa é a minha opinião, mas não é a opinião de quem governa, e a gente vive num Estado democrático, então a gente tem que entender que a gente tem que seguir a regra, por mais que você é, não concorde com ela, porque se você começar a ter posicionamento, cada um fizer o seu, aí que a coisa perde o controle realmente, né? ah, Você tem que ter capacidade de é, testar, deu errado, tenta outra coisa. E para isso ah, a gente tem que ter uma unidade, tem que estar todo mundo ah, junto. Eu não acho é. que a maneira é a correta, mas eu estou fazendo o que Ó. recomendam, né? Pô, e logo agora que eu fiz uma academia bonita, logo agora que eu tô ali, porra, É isso, Mariano. felizão. Faz parte. Mas assim, lá, pelo menos lá em Porto Alegre, só pode abrir dia 28 de junho. É, É, eu não 28 de sei. junho. Aqui, São Paulo também ou aqui, não? não, aqui, a próxima data é 31 de maio. Mas, cara, isso é muito incerto, né? Uma das características dessa crise é a incerteza, porque É, você pode chegar lá no dia 31 de maio, o cara fala, agora só junho, entendeu? Só final de junho. Então o cara vai barrigando. O cara não pode chegar e falar assim, só vai abrir em outubro. Aí ninguém se rebela, né? Então os caras vão aí, meio no banho-maria, tentando empurrar o máximo que dá. Mas eu sinto que está chegando num limite do lado econômico. Eu acho que vai é, começar a gerar um problema maior do que o vírus em si, entendeu? Então, isso é verdade. Ô, é Fabão, não sabe. fugindo um pouquinho, né, dessa realidade aí, ah, o que tu acha assim, em relação a um atleta se visualizar campeão, se visualizar antes de ser? Tu acredita nisso? O poder da visualização, tu acha uma parada potente assim? Ou tu acha que não? O Eu que que tu acho que acha? sim, Marão. Eu acho que a gente, assim, se você não acreditar em você mesmo, você já está perdido, né? Acho que você é o primeiro cara que tem que se ver campeão. Você é o primeiro cara que tem que acreditar antes de qualquer um. Aham. É muito difícil de. Até acontece, né? Eu já ouvi alguns relatos de alunos meus que falavam, cara, eu tava nervoso, mas o Fábio acreditava tão mais em mim do que eu mesmo, que eu fui lá e fiz, né? Bah, Então, isso é, acontece. Mas eu é, acho que você precisa acreditar em você, cara. Você é. precisa se ver lá.
Esse exercício de visualizar a luta, eu acho que ele é muito importante, né? Porque o que eu entendo ser o estado emocional ideal para você competir, para você lutar? É você ter a clareza de você visualizar as coisas que estão no seu controle. De novo, a gente vem para a mesma filosofia, né? Assim, Aham, o que eu posso fazer para ganhar? aham. Isso me coloca primeiro na frente do movimento do meu adversário. Eu não estou esperando esse cara fazer nada para eu reagir ao que ele vai fazer. Eu vou tentar determinar o que eu sei fazer, o que eu faço de melhor, trazer a luta para o meu campo. Eu vou agir primeiro, né? Então, para você fazer isso, você tem que ter um plano. Você tem que ter uma sequência, com algumas conexões, né? Que é o plano A, o plano B. Se o cara fizer Claro. isso, eu faço isso. E isso vai te levando, esse exercício vai te levando até o final, quando você vai ser o campeão. Então, esse processo de visualização, ele passa um pouco pela estratégia, ele passa um pouco pelo resultado, ele passa um pouco por tudo isso. Então, acho que é super importante para quando você pisar no tatame, você se acostumar a pisar no tatame, sentindo sempre aquele ponto emocional que é onde você performa bem. Por isso que eu defendo muito você competir frequentemente. Quanto mais frequente você compete, mais rápido e fácil você chega nesse ponto, né? Às vezes, quando você está meio fora de competição, você não consegue chegar, tem vários fatores te atrapalhando, né? Aham. Você está nervoso, tem muita gente, você está inseguro. Quando você vai ver, você está sendo Aham. consumido por o que deveria estar te impulsionando. Então, por isso que eu, como professor, sempre empurrei meus atletas para competir tudo. A gente já teve várias discussões sobre isso, inclusive. Porque, Exatamente. porque eu acho que você consegue mais facilmente atingir esse ponto onde você tem a sua melhor performance, né? E você vai identificando que ponto é esse e que gatilhos você usa para chegar lá. E eu acho que isso facilita muito o caminho, Não, como eu enxergava, entendeu? e eu também acredito nisso que tu falou. Foi só uma vez que aconteceu naquela nossa que a gente deu a sorte de dar certo mesmo. Não, Ali foi um sim, sim. trabalho, Pô. De novo, a gente não tem mas bola de cristal normalmente, nem tem a verdade absoluta, né? A gente tem exato, exato. E tipo assim, opiniões. né, Fabão? Exatamente. Se tu for ver, é 99, tem que fazer exatamente como tu falou. Naquele momento, aquela estratégia deu certo, mas Sim. a probabilidade é que ela não desce, né? A Podia gente acontecer. acreditou com a... Podia acontecer. A gente É, nunca vai saber, né? é, Qual que era o caminho certo, né? exatamente. Pessoal, só para aqueles já tá encerrando já aí, né? Então eu vou só abrir um pouquinho para as perguntas, se alguém quiser fazer para o Fábio, mas antes eu vou falar, aquele que não acompanhou a live que está gravada ali, ou se der algum problema nessa gravação, a dica da live passada, que eu achei muito legal, foi os 3 livros do Fábio, que foi Pense em Riqueza. Não, o Pense em Riqueza não, o Pai Rico, Pai Como fazer Pobre, amigos e influenciar pessoas, pai rico, pai pobre. E aí, para essa galera que está Meditações. lá, que não está lendo muito ainda, para começar por esse, é muito legal. É, Depois, Meditações do Marcos Aurelius e o Mito do Empreendedor. exatamente. E a gente conversou também um assunto muito legal, que é a hiperproteção gera castração do valor resiliência, né? Que é uma coisa que foi bem legal que a gente falou ali. A gente falou A bastante gente coisa conversa... na primeira, foi bem legal a primeira live também. Mas tá gravado ali. Eu depois vou botar no Ah, meu canal do YouTube ali. boa. E, pô, foi uma live assim, Fabão. Cara, eu até programei ela para fazer 1 minuto, 1 hora de live, mas é que foi muito maravilhosa aí poder falar contigo. Então, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês antes da gente acabar essa live com o Fabão. Quem quiser fazer uma pergunta aí, nós estamos já faltando acho que uns 5 minutos. Manda aí a pergunta aí, que daí a gente já soluciona logo qualquer dúvida. Acho que eu ouvi umas perguntas aqui, tem um monte de comentário aqui. Rolou alguma ali, ó. O que vocês acham das academias que cobram grau? E por que
E por que a Aliança cobra um valor altíssimo para diploma e... Porra, Fabão. Os caras estão querendo... Pode mandar, não tem essa não. Exatamente, Fabão. Até é bom. Ó, o que vocês acham de academias que cobram grau e por que a Aliança cobra um valor altíssimo para diploma? Exemplo, R$ 600 para faixa preta. Fala aí, Fabão. Eu não acho que esse valor está correto. Eu acho que é mais. E de verdade, eu acho que é. Eu não sei de cabeça. Mas se a pessoa tem esse interesse, é porque deve ter algum valor botar um diploma da Aliança de faixa preta na parede, né? Eu acho que está relacionado a isso, o valor do diploma. Mas quanto à relação ao grau, eu não acho correto cobrar grau. Eu acho que o que é correto é você fazer o exame de faixa no aluno e cobrar pelo tempo do professor que está ali para fazer o exame. Então, o que é cobrado? Né? É cobrado o exame de faixa. O que inclui no exame de faixa? Inclui o certificado, que é emitido pela Aliança, e inclui o tempo do professor que está ali te examinando. Né? Então, de novo, né, eu acho que é um momento de celebração, não é um momento o aluno não entende isso como uma cobrança. É o momento mais feliz da jornada dele, ele está conquistando um negócio super importante, tem um valor muito além do que aquilo que ele está pagando ali. Até porque, se eu não me engano, aqui, o exame de faixa azul custa R$ 90. A gente não está falando de nenhum valor. É o tempo do professor realmente estar ali cuidando para te examinar, entendeu? E hoje as grandes escolas, cá para nós, quem não fizer isso aí, daqui para frente vão ser escolas que elas vão... assim, a gente estava falando no início, né, Mário? Quando você olha, assim, você precisa gerar riqueza para você conseguir fazer as coisas, né? Então, essa ideia de que as coisas têm que ser de graça, ela é uma ideia um tanto nefasta no sentido de que você para de produzir. Você não tem incentivo para produzir. Né? Eu trabalho dia e noite, eu quero gerar riqueza para a Aliança, eu quero que a Aliança tenha dinheiro para fazer. A gente está falando do camp dos profissionais aqui, dos competidores. Eu quero ser capaz de poder fazer isso, proporcionar um negócio desse. Eu quero chegar em mais lugares, eu quero crescer a Aliança e fazer os nossos jiu-jitsu chegar em todos os cantos do mundo. Como é que faz isso, sem dinheiro? Não faz. Né? Perfeito. Então é isso. Mas a gente trabalha entregando muito mais serviço, né? Esse que é o ponto. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, mas o Fabão já respondeu. O maior atleta de todos os tempos do jiu-jitsu, o Fabão achou, na opinião dele, o Roger Gracie foi o número 1 para ele. A outra pergunta, qual a opinião de você sobre a visibilidade do jiu-jitsu feminino, Fabão? Olha, cara, eu acho que o jiu-jitsu feminino está conquistando o seu espaço. E eu acho que isso é um processo, né? As meninas hoje lutando conseguem demonstrar uma técnica que atrai as pessoas a assistir. Eu mesmo tenho interesse de ver uma Bia Mesquita lutar, uma Fiona lutar, uma Natiele lutar, né? A própria Monique, qual é o nome dela que lutava com a Monique, que era a nossa, a Dominica. Tinham tantas meninas boas, a Gesari. Tem tanta menina boa hoje lutando que dá vontade de ver. Eu acho que esse é o ponto onde a coisa começa a ganhar valor. Né? Se você olhar o jiu-jitsu feminino há 10 anos atrás, você tinha 3, 4 meninas com uma qualidade boa e o resto era sofrível. As pessoas não queriam assistir aquilo. Né? Então, as meninas estão conquistando o espaço delas. Eu acho que elas têm que ter oportunidade, tem que ter vitrine para que elas possam mostrar o trabalho. Isso já foi até falado na IBJJF, que as finais mundial, por exemplo, devem ser intercaladas. Acho que tem que ter a mesma vitrine, mas eu continuo com o mesmo posicionamento com relação a valores e prêmios. Eu acho que os homens ainda geram mais e, por isso, o valor deveria ser proporcional. Mas essa discussão, isso é uma opinião minha, nem é o que a federação faz. Né? Então, a gente nem está vivendo esse problema. É que essa discussão já aconteceu antes. Né? Grande Fabão. Nota 1000, Fabão. Faltou um minuto aí, então é isso aí. Vou só te agradecer pelo tempo aí. Pô, Marião, é um prazer ficar aqui mais muito tempo batendo papo. Né? Muito bom. Muito bom. Eu lembro que eu aproveitava bem as resenhas aí no carro, no restaurante. A gente tem uma amizade já de anos e
familiaridade, né, Fabão? É isso aí. Então, É isso aí. porra, bom demais. Então, muito obrigado aí. Obrigado a todo mundo aí que estava Valeu, presente Marão. na nossa live. Obrigado por todo mundo aí também, pela audiência e tamo junto. Em breve a gente vai estar junto pessoalmente aí. Valeu, Fabão. Valeu. Abração.